Fala, meu povo! Professor Reiner na área, mais um bizu estratégico do curso Unipré, te preparando para a prova, te deixando bem preparado. Hoje nós vamos falar nessa nossa dica sobre o iluminismo, um dos movimentos mais famosos da história. E com um ponto interessante. Diferente do Renascimento, os iluministas se deram um nome. Porque quem nomeou o Renascimento disse, nossa, uma das características deles é a tentativa de fazer renascer a arte greco-romana, o modelo greco-romano. Aqui não, os iluministas se autonomeiam iluministas, dizendo, nós somos as luzes que vão iluminar essa mente tapada da Europa. Por isso, o século XVIII será chamado de o século das luzes. Vamos lá. Por que século das luzes? A tentativa era de contrapor o que eles chamavam de Idade das Trevas. Perceba, chamar a Idade Média, o período anterior aos iluministas e até o início da modernidade, de Idade das Trevas, é um erro. É nomeá-la a partir de uma ótica iluminista. Então, chamar a Idade Média de Idade das Trevas traz consigo um grande pressuposto, ou até preconceito, que era a visão iluminista sobre a Idade Média. Tudo que veio antes deles não presta, trevas. Nós somos as luzes. E antes da gente, trevas. Por quê? Porque a base do iluminismo era uma crítica ferrenha a dois pontos principais. Number one, o antigo regime, ou aquilo que nós também podemos chamar de absolutismo, uma estrutura política que, segundo a visão dos iluministas, ficou velha, antiga, ultrapassada, um regime ou um sistema antigo, onde reis tinham todo o poder em suas mãos. Em segundo lugar, rejeitavam e criticavam ferrenhamente toda a influência religiosa. A influência religiosa na sociedade, a influência religiosa na política e, por que não, a influência religiosa nas estruturas econômicas, na economia. Então, essa influência religiosa em todos os âmbitos da vida estava sendo rejeitado pelos iluministas. Como na Idade Média isso vigorava aos montes, como na Idade Moderna o absolutismo se consolidou, então eles rejeitam tudo isso com o nome de trevas. Não presta, ficou velho. E qual é o novo? Bom, aí depende da área em que se vai atuar. Para os iluministas, existe uma ideia fixa no seu padrão de economia. Então, para a economia iluminista, nós temos que pensar também, né, galera, que o iluminismo é um movimento burguês para o estabelecimento de uma estrutura política burguesa e que o iluminismo são ideias. Portanto, vai ter consequências políticas, mas tudo começa na ideia, vai ter influência na estrutura econômica, mas tudo começa na ideia. Para a sua visão econômica, vão defender ideais burgueses, que nós resumimos como o liberalismo econômico. Libera, libera geral então? Libera! Ou como diziam os economistas franceses, laissez-faire, laissez-passer. Deixai fazer, deixai passar. A economia caminha sozinha, portanto, não queremos a intervenção do Estado. Lembrando que no Estado absolutista, o Estado é o rei, a figura do rei. O Estado não deve intervir na economia. O protecionismo alfandegário ou as barreiras protecionistas criadas pelos reis para gerir essa economia e proteger das concorrências, deveriam cair ao chão para que a livre concorrência acontecesse. O monopólio colonial e a escravidão efetivada nas colônias europeias deveria ser exterminado para que todos pudessem, sem um monopólio, comercializar livremente com todas as áreas do mundo, obtendo matéria-prima e vendendo produtos. Escravo não consome, gente. Escravo não tem dinheiro. Então, liberta os escravos e paga um salário. Pode ser de miséria, mas insere os escravos no mercado consumidor, ou agora ex-escravos. Mas tem princípios que vão influenciar a sociedade e, por que não, a política, como a ideia do estado de natureza ou estado natural. Ora, no estado de natureza, quando as pessoas brotaram no mundo, como era o mundo? Um não tinha mais que o outro.
não existia governo. Havia plena liberdade. Portanto, o homem deve ser livre, a humanidade deve caminhar com liberdade para buscar as suas maiores aspirações e mais. Não podemos ter um rei com todo o poder nas mãos. Afinal de contas, originalmente, esse rei não tinha todo o poder. Quem foi que deu poder ao rei? Ideias democráticas, propostas de eleição, lutas contra os poderes absolutistas, tudo inserido em um conceito, a ideia de como teria sido a humanidade harmônica antes da existência de reis absolutistas e de estruturas de poder que controlavam esses entes da sociedade. Além disso, todos devem ser tratados iguais perante as leis, o princípio da igualdade. E há também um princípio religioso, o deísmo. Deus existe, porém, Deus não interfere nos assuntos humanos. Não soa bem para aqueles que eram radicalmente contra a interferência religiosa? Então, Deus existe, amém, glória a Deus, mas Ele não se mete nas questões humanas. Então, para de falar em nome de Deus, para de dizer, mas Deus não quis nada. Não, agora é nossa responsabilidade. Então, eles têm uma visão religiosa que atende esse anseio de que a estrutura religiosa seja separada da estrutura econômica e política. Por último, galera, é só um bizu, nós temos aqui os principais iluministas, em ordem, John Locke, o inglês. Temos também Jean-Jacques Rousseau, o francês, o Barão de Montesquieu, também o francês, e Émile Voltaire. Assim, nós apresentamos os principais iluministas. Claro, detalhes dessa aula, listas de exercício, temos tudo completo em nossa plataforma. Então você pode se inscrever no nosso curso e assim aprofundar ainda mais os seus estudos. Espero que tenha sido proveitoso para você. Meu desejo é que no mais de todas as coisas, Deus os abençoe. Beijos, pessoas!